Graça e paz. Hoje nós vamos ter esclarecimento a partir de um tema muito complexo das Escrituras: o milênio. Há quem acredite que seja literal e há quem acredite que seja simbólico. Para podermos ter o esclarecimento desse tema tão complexo, então trouxemos duas feras da teologia que hoje vão estar debatendo no nosso grupo do WhatsApp e será um debate muito proveitoso. Estamos começando mais um Vejam Só na tela do Zap. De um lado, nós temos Roque Aldo, professor de História, adventista e um exímio estudante da Bíblia. Do outro lado, nós temos Luiz, professor de Educação Física, sensei de artes marciais, defende a fé messiânica e não defende instituição catalogada. Também um exímio estudante da Bíblia. Então, vou explicar a vocês no próximo áudio como vai funcionar o nosso debate. Eu pedi no privado que os dois enviassem, antes de começar, os dois enviassem um número para mim, sendo par ou ímpar. Nós vamos agora somar este número e ver o que vai dar. 10 com 7 dá 10, 10 é par, o Luiz começa. O debate vai funcionar da seguinte forma: primeiro, Luiz vai trazer a posição dele explicada em tópicos, para que todos possamos entender como ele pensa. Depois disso, Roque Aldo vai fazer o mesmo. Então, eu farei uma pergunta para cada um. Depois estará aberto a pergunta dos participantes, com direito à réplica e tréplica. Ok, o nobre Luiz pode começar. O seu tempo começa agora. Shalom, shalom, que a graça e a paz do Eterno Santo Israel seja com todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o nobre Luiz. Não vou me apresentar muito porque isso já foi feito, tá ok? Eu defendo a ideia de que o milênio é uma expressão simbólica para um tempo indefinido, né, que parte da feitoria do Evangelho do Reino, aqui manifestado, né, e explicado por Yeshua, e num tempo que se abre, né, para que esse evangelho, que o nome já diz, do reino, alcance as demais pessoas, ou seja, todas as nações. Então, o que acontece? Como esse evangelho do reino ele vai ser anunciado para todas as nações, até o tempo do fim, né, essas nações virão até nós. E como escatologia é complexo pelo fato de ser símbolos, visões, eu costumo não dogmatizar a profecia ou o que ela tem a nos revelar, e sim tentar compreender o que ela passa para nós de uma forma sistemática e principalmente fundamentada. Então, para mim, aquele anjo forte que vem em Apocalipse 20 já é o próprio Yeshua HaMashiach, porém não de forma cronológica. Também não me julgo milenista pelo fato desse termo teológico não me servir, porque não sou pré-tribulacionista e a minha visão em relação a Israel não é de substituição, tá ok? Não defendo religiões catalogadas, eu simplesmente creio no Messias e estudo a tua palavra. E voltando aqui nos estudos, acredito que o mais importante é crermos no que Yeshua fala. O mesmo falou que o reino verdadeiramente tinha chegado, e para mim isso é suficiente. Então toda a minha análise não pode contrariar as palavras do próprio Yeshua HaMashiach, né? E nem mesmo os textos claros do Evangelho acerca do reino de Deus. Todo reino tem leis, nós pregamos as suas leis. E se o Evangelho é do reino, se Yeshua é nosso Senhor, é porque ele reina, né? Isso é evidentemente claro mediante as Escrituras. Outro ponto interessante é que o próprio Pedro diz que, segundo a sua promessa,
Esperamos céus e terras onde habita a justiça. Ele não tarda, né, a sua promessa. Ele está sendo longânimo para que todos se salvem. E um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, de um tempo indefinido, ele está tratando para que tudo corra bem, para que as pessoas se salvem. E no tempo oportuno, ou seja, no tempo determinado, ele virá para restaurar esse local, entende? Para salvar os seus escolhidos, e uma nova era será instalada aqui nesse mundo, compreende? Sem mais delongas, essa é a minha posição, e conforme for avançando, irei explanar. Bom, este assunto dos 1000 anos se encontra tão somente em Apocalipse capítulo 20. Na narrativa deste capítulo, nós temos elementos textuais e especificações proféticas que precisam ser observadas para que nós possamos ter uma correta interpretação do assunto. O próprio texto do Apocalipse não nos informa se aquele tempo dos 1000 anos é literal ou simbólico. Para chegar a uma conclusão de uma proposição ou outra, é preciso recorrer a uma fundamentação, certo, do texto com outros textos do próprio Apocalipse e da Bíblia, com outras profecias registradas no livro sagrado. Mas eu chamo a atenção para um fato que você encontra em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Ali informa que as pessoas que vão reinar por 1000 anos e participar da chamada primeira ressurreição são aquelas que enfrentam a imagem da besta e o sinal da besta. Em Apocalipse capítulo 13, do verso 14 ao verso 17, nós somos informados que é um poder designado simbolicamente como segunda besta, que tem a aparência de cordeiro e a voz de dragão, que elabora, apresenta para o mundo a imagem da besta e impõe o sinal da besta. Portanto, nós só poderemos falar de 1000 anos quando esta segunda besta que emerge da terra aparece e apresenta a imagem da primeira besta, da que foi ferida a espada, e também vai apresentar o sinal da besta. Enquanto a segunda besta não aparecer, enquanto a imagem da besta não aparecer e enquanto o sinal da besta não aparecer, nós não poderemos falar de milênio, certo? Ou de 1000 anos, independentemente do fato de esse período ser literal ou simbólico. Lembrando que não há nenhum texto na própria narrativa do Apocalipse capítulo 20 que permita inferir com acerto, com certeza, de que o período em questão é literal ou simbólico. Bom, shalom a todos mais uma vez, né? Eu gostaria de ratificar que profecia ela não é em tempo cronológico. Se eu acreditasse que o milênio realmente fosse literal, eu até concordaria com as palavras do Rock, né? Porque isoladamente só encontra essa expressão em Apocalipse 20, relacionada a tal período, tá ok? E devemos lembrar que até mesmo, né, a própria religião do Rock é marcada com isso, com os estudiosos da Bíblia que marcaram um período para Yeshua retornar em 1844 e foram desapontados justamente por tentar tratar a profecia de uma forma cronológica. Devemos lembrar também, e por essa razão eu discordo do nobre Rock, que Yeshua ele já veio nos últimos dias, o Espírito Santo já desceu nos últimos dias, e estamos nesses últimos dias por mais de 2000 anos, fortalecendo mais uma vez uma ideia que a profecia não deve ser tratada de forma cronológica, tá ok? E em relação ao sistema, a besta, né, e a imagem da besta e a segunda besta, eu não acredito que seja uma regra que o nobre Rock quer traçar de só falar do milênio ao se identificar quem é a besta ou quem é, né, a imagem da besta ou o número do seu nome. Devemos lembrar que Daniel também recebeu a mesma profecia e esses detalhes relacionados a uma besta distinta, o número do seu nome ou imagem, não foram conectados à profecia de Daniel. Pois Daniel capítulo 7, ele vê 4 animais, e eu vou destacar o animal terrível, né, que na minha humilde opinião aparenta ser o dragão, com 10 cabeças e com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta ou sistema, se eu entendo que a besta é um sistema, eu não veria a necessidade de se
levantar novamente um falso profeta identificado para caracterizar ao tempo, tá ok? Porque se a besta é um sistema, eu creio até que esse sistema é político e religioso, né? Pela feitoria ao qual ele suprime o povo de Deus, e isso aconteceu em todas as eras, tá ok? O próprio Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles foram obrigados a adorarem uma imagem, porém eles não submeteram a essa obrigação e foram fiéis ao Deus do céu. Eu poderia facilmente dizer que eles não se prostraram à imagem da besta, tendo em vista que quando Nabucodonosor recebe a sua visão acerca do tempo do fim e as eras que iriam subjugar o povo de Israel, foi dado em uma imagem gigantesca que comprometeria em todas as eras que iriam suprimir o povo. Então, não é algo 100% cronológico ou literal, mas é algo que é envolto de um sistema perseguidor. Bom, no primeiro áudio do Luiz, o áudio de apresentação, ele não fala nada de milênio. Ele tece considerandos que são totalmente assim subjacentes e periféricos à proposta dele. Você não vê a proposta dele ali. Ele já começa mal. E piora quando ele, no áudio dele, o último agora, que ele vai me contestar, ele começa com uma mentira. Ele diz que a igreja adventista marcou data para a volta de Jesus, e a igreja nunca fez isso. Luiz confunde o movimento milerita com a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia se estabelece como organização em 1863, e o movimento milerita, que ele era transdenominacional, multidenominacional, acontece em 1844 e foi liderado por um batista que permaneceu batista, o próprio Guilherme Miller. Luiz também diz que na sua tentativa pífia de me refutar, que a profecia não é cronológica, mas ele usa de cronologia quando vai explicar o assunto dos 1000 anos. Nas explanações de Luiz, que ele já apresentou neste grupo, você tem um antes e um depois. Você tem toda uma historicização de diversos eventos que ele busca usar como fundamento para justificar a teoria esdrúxula de que os 1000 anos não são literais. Outras bobagens que Luiz apresenta. Ele dá a entender no áudio dele, de tentativa de contestação, que o animal terrível e espantoso de Daniel 7 é a própria besta. Mas não existe nenhum elemento textual de Daniel em consonância ou conexão com o Apocalipse que fundamente essa ideia. Além do mais, Luiz também parece sugerir no áudio dele que o animal terrível e espantoso mencionado é o próprio dragão. E também nós não temos elementos textuais suficientes, tanto em Daniel, capítulo 7, como em Apocalipse, capítulo 12, e outros textos de Apocalipse que corroborem essa ideia. Luiz também, com essa tentativa muito esdrúxula de refutar o que eu digo, ele sugere que a besta é o próprio dragão. Mas em Apocalipse 16, do verso 12 ao verso 14, você vê uma distinção entre a besta e o dragão. Ou seja, elemento textual algum da própria Bíblia, do próprio Apocalipse, ajuda o Luiz nessa tentativa, volto a dizer, pífia, de me refutar. Bom, Shalom, pretendo não gastar os meus poucos segundos de tempo aqui para falar do nobre Roque. Acredito que ele pode fazer isso por ele. E aconselho ele deixar eu fazer isso por mim também. Então, o que acontece? Relacionado ao milênio, que é um tema realmente complexo, se a gente for se deixar levar pelas instruções das instituições, a Escritura ela fala no milênio, capítulo 20, 2 ressurreições. A primeira, relacionada a santos, e fala de uma segunda, que muitos insistem em dizer que somente ímpios ressuscitariam nessa segunda. Então, para eu poder explicar claramente que o que eu creio se baseia nas Escrituras, primeiro que Yeshua diz que já está reinando, tá ok? No tempo do fim, ele entrega ao reino ao Pai, como está em 1 Coríntios 15. Convém que ele reine até que todos os inimigos estejam por debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso acontece no ressoar da 7ª trombeta. Interessante que o Eterno fala isso para Yeshua: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então subentende que ele só vai se levantar para vir buscar a sua igreja quando
os inimigos estiverem por debaixo dos seus pés a ponto de serem destruídos. E o fim se dará, né, com o ressoar da última trombeta. É isso que Daniel fala também no capítulo 9, verso 27, que até o fim haverá guerra, que estão determinadas assolações. Ou seja, não tem um período de paz, como as pessoas estão esperando, de 1000 anos de paz, para depois ter guerra de novo. Isso é contra a escatologia bíblica. Em Mateus 10, 34, Yeshua diz: não vim trazer paz, mas a espada. Compreende? Então, vai haver guerras, assolações até o período do fim para um reino eterno. E uma prova cabal do que eu estou falando aqui é verdade. É lá em Apocalipse 20, quando se fala da ressurreição do trono branco, é a mesma ressurreição da sétima trombeta, onde é o momento de julgar vivos e mortos, dar a herança ao povo santo e destruir os que destroem a terra, como está também em Apocalipse 11, lá no finalzinho do capítulo. Por que eu falo isso? Porque se eu provar que a última ressurreição ocorre ressurreição de santos e de ímpios, e aqueles que forem ímpios vão ser destruídos, e aqueles que forem santos, né, receberão um galardão desse reino que eles estão vivendo e pregando aqui, eu fecho a tampa com relação à primeira ressurreição e o tempo, que é simbólico. Porque quando Yeshua retorna é onde essa era finda, compreende? E o reino eterno ele é instaurado para sempre. Assim que termina as profecias, né, da semeadura, por exemplo. Joio e trigo crescem juntos. No final da era são recolhidos o trigo pelos anjos, compreende? O joio é lançado fora e destruído, compreende? E o fim dessa era termina. Tá ok? Obrigado aí a todos. Bom, mais uma vez, o Luiz nada considerou do meu áudio anterior quando eu pontuei as lambanças dele. Seus erros crassos de análise referente ao animal terrível e espantoso de Daniel 7, referentes à mentira dele em relação à Igreja Adventista ter marcado datas, porque depois que a Igreja Adventista foi organizada em 1863, você pode vasculhar a literatura dessa igreja, você não vai ver marcação de datas, e assim por diante. Luiz foi tratar de um outro assunto. Eu quero então destacar uma situação. O argumento de Luiz precisa considerar, embora ele não aceite isso, precisa considerar os elementos textuais de Apocalipse 20, que é o texto onde nós temos os 1000 anos. Nós precisamos considerar Apocalipse 20, versos 4 a 6. Nesse texto de Apocalipse 20, verso 4 a 6, nós somos informados que aquelas pessoas que vão reinar, vão se assentar no trono, nos tronos e reinar por 1000 anos, elas enfrentaram a imagem da besta e o sinal da besta. E eu reitero aquilo que eu já disse. Essa imagem e esse sinal é imposto pela segunda besta. O Luiz precisaria, então, elucidar para todos quem é esta segunda besta, porque Luiz fica tratando da primeira besta, confundindo essa primeira besta com o dragão, confundindo essa primeira besta de Apocalipse com o animal terrível e espantoso de Daniel 7, e não se trata disso, não há elementos textuais para isso. Em relação a Daniel 7, é bom que todos aqui saibam, e principalmente o Luiz, que no texto do livro de Daniel, o termo dragão não aparece. Aparece em outros profetas, como Isaías, Jeremias, mas não aparece em Daniel. Portanto, confundir o animal terrível e espantoso com dragão é de uma aberração textual ridícula. Além do mais, volto a dizer, Apocalipse 16, versos 12 a 14, Apocalipse 16, 12 a 14, mostra que há uma distinção, uma diferenciação entre o dragão de Apocalipse e a besta de Apocalipse. Certo? Lembrando que a imagem da besta, que é apresentada pela segunda besta, é uma imagem da primeira besta, isso está claro no texto, porque essa imagem da besta, Apocalipse 13, do verso 14 ao 17, essa imagem da besta é uma imagem da besta que foi ferida à espada e reviveu. O texto de Apocalipse 13 deixa isso muito claro. Portanto, eu apresentei aqui elementos textuais que Luiz não resolve nessa teoria dele sem base sobre os 1000 anos. Agora cada um de vocês vai procurar 3 pontos na posição do outro para que você possa questionar ele. Entendeu? Colocar ele na retranca. Faça 3 perguntas, cada um de vocês, acerca de 3 pontos que não esteja batendo
na posição do outro. Bom, shalom, shalom, né? E acerca de questionamento, eu mencionei anteriormente, né, que se a gente comprovar que na ressurreição, que é da ressoada da última trombeta, todos ressuscitam, ímpios e santos, fica evidentemente claro um problema sério no milênio literal, tá? Ok? Porque até mesmo quando se falou para Nicodemos é necessário nascer de novo, ele levou para o aspecto literal e falou: como posso eu nascer de novo sendo já velho? Yeshua por vezes falou que não nascer na água do Espírito jamais entrará no reino dos céus. Então a ressurreição ela pode ter dois aspectos significativos na primeira: o espiritual ou a ressurreição coletiva de santos de Mateus 27. São dois pontos que eu me apego para a primeira ressurreição. A segunda ressurreição nós temos que destacar claramente que ímpios e santos vão ressuscitar. Isso é evidentemente claro em Daniel 12, capítulo 2, João 5, 28 e 29, Apocalipse 1, 7, onde fala que todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Uma prova disso está aqui. Lá em Mateus 12, no verso 41, Yeshua menciona dessa forma: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, quando Yeshua diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração presente nos dias de Yeshua, ele está propondo que aquela geração irá se levantar, compreende? No momento do juízo, ou seja, ressoar da última trombeta, juntamente com a geração presente ímpia que se perderia. Yeshua está profetizando isso ali, porque nós sabemos que os ninivitas se arrependeram com a pregação de João, né? Os que se arrependeram, logicamente. Então, como, nobre Roque, eles vão se levantar no mesmo momento, ou seja, no ressoar da última trombeta, que é a ressurreição, onde indica a ressurreição de ninivitas convertidos, com a geração de Yeshua ímpia, e a condenará no dia do juízo, se você coloca um intervalo literal de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a última. Logo, os ímpios não presenciariam a vinda de Yeshua e muito menos seriam condenados se levantando junto com os ninivitas. Tá ok? E a mesma expressão de se levantar ou ressurgir é dada a Daniel quando é dito para ele: tu descansarás e se levantará no último dia para receber o seu galardão. Então a primeira pergunta que eu tenho para o Nobre Roque é como esses ninivitas vão ressurgir junto com aquela geração ímpia na ressurreição, como diz Yeshua, para condená-la, se era para existir um abismo imenso, literal, de 1000 anos entre eles. Eu vou direto à pergunta do Luiz, que está baseada em Mateus 12, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas, quem é mais do que Jonas. Então, assim, existe um estilo de redacional e de fala entre os hebreus que é chamado de sumariado. Jesus está sumariando: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. De que juízo está sendo falado aqui? Bom, está falando de uma época, certo? O juízo divino se manifesta em várias etapas. Temos o juízo do trono branco, mas também antes do juízo do trono branco teremos um julgamento. E isso está no Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, versos 4 a 6. Aqueles que se assentam nos tronos para julgar, que fazem parte da primeira ressurreição. Eles vão julgar, e aquele julgamento não é o do trono branco, certo? Outra questão, dizer que naquela ressurreição que o Apocalipse fala, Apocalipse 20, verso 4 a 6, ressuscita ímpios e justos juntos, fere até a argumentação de Luiz baseada em Mateus 27, porque em Mateus 27 fala de santos que ressurgiram, mas não fala de ímpios que ressurgiram. Repito, Mateus 27 só fala da ressurreição de justos, que Luiz, de maneira inadequada, descabida, infundada, aplica para a primeira ressurreição que está presente ali em Apocalipse 20, verso 4, 20, verso 5. Percebe? Em Mateus 27 só fala de justos que ressuscitaram quando Jesus depôs a vida na cruz. Não fala que ímpio ressuscitou também. E olha que Luiz aplica isso para aquela ressurreição de Apocalipse 20, versos 4 e 5. Portanto, fala-se de ressurreição e de etapas de juízo. Jesus está sumariando tudo.
Volto para Apocalipse 20, verso 4, para a gente fazer uma comparação com Mateus 12, 41. Apocalipse 20, verso 4, 20, verso 5 fala de um julgamento. Os tronos que as pessoas que enfrentam a besta e sua imagem, elas sentam depois de ressurretas, e o juízo do trono branco, quando acontece a segunda ressurreição. São duas ressurreições distintas, e isso está claro no Apocalipse. Tanto é que o apóstolo João distingue, diferencia a primeira ressurreição da segunda ressurreição. Na segunda ressurreição não ressuscita mais justos, só ressuscita ímpio. Percebe? Pois é isso aí. Luiz, dentro dessa tua perspectiva, entendimento referente a Apocalipse 20, assunto 1000 anos, considerando as informações que temos em Apocalipse 20, versos 4 a 6, notadamente o verso 4, onde nós somos informados que as pessoas ali que vão se assentar nos tronos e julgar durante 1000 anos, por 1000 anos, isso vai acontecer ali, vai ser o período em que isso vai acontecer, sabendo que essas pessoas tiveram que enfrentar a imagem da besta, o sinal da besta, eu pergunto, isso não está relacionado com a segunda besta, de acordo com Apocalipse 13, versos 14 a 17? E quem seria então, Luiz, esta segunda besta, a que fala como dragão, mas tem a aparência de cordeiro? Bom, shalom mais uma vez, né? Quem ouviu os áudios vai perceber que o Nobre Rock, além de não responder minha pergunta, ele fingiu que eu fiz uma pergunta baseada na primeira ressurreição. Não foi isso que ocorreu. Vamos para a pergunta dele. Ele disse que os que reinam, né, nos tronos estão relacionados com a segunda besta, enfrentam ela, e quem seria? Anteriormente eu mencionei, né, que a profecia ela não é de cunho cronológico. Quando se trata de figuras, ela tenta expressar para nós a seguinte identidade, né? É como se fosse um símbolo que expressasse algo para nos revelar. E ele mesmo sabe que quando se trata de besta é um poder, né? E quando se fala em falso profeta, trabalha-se muito a ideia do cunho religioso. Claro que eu acredito que está voltado mais para a visão oriental, né? Do Oriente Médio. E na história, sempre que religião e Estado se uniu, houve intolerância, houve perseguição, né? A gente tem a Idade Média e muitos outros para provar isso para a gente. E como eu mencionei anteriormente, o próprio Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não adoraram a imagem que Nabucodonosor levantou, pois quando ele entendeu que aquele sonho que ele teve, ele seria apenas a cabeça de ouro, ele fez uma imagem completa de ouro, querendo propor a ideia que Babilônia não teria fim, tá ok? E que todos deveriam adorar e se reverenciar com o toque da buzina. Então, em relação à imagem da besta, né, e o sinal de Deus está relacionado à adoração genuína, racional, onde eles preferiram enfrentar a própria morte ao invés de se dobrar perante um ídolo, ou uma estátua, ou um outro Deus. Então as figuras apocalípticas elas têm a mesma ideia, lembrando que no tempo de Yeshua já era datado de como os últimos dias, ratificando que não pode se considerar de forma cronológica, mas o que ela tem a trazer para nós de verdade? Assim como Eclesiástico fala que o que ocorreu no passado ocorrerá no futuro, e é uma visão cíclica que se repete, toda vez que religião impõe algo, unindo-se com o Estado por um valor em comum, é como se uma imagem sistemática da besta se levantasse e as pessoas da sua era pudessem escolher entre adorar a besta ou adorar o Criador. Então, se isso se compreende de Babilônia para frente, eu vou até além, né, de Egito, Assíria e por aí vai, nós sabemos que em todas as eras houveram situações semelhantes. Então não tem como a gente datar, compreende? De onde são aqueles santos ali. Fica completamente frágil demais fazer isso. Shalom. Bom, né, o Nobre Rock, além de não responder a minha pergunta, ele relacionou como se a minha afirmação levasse uma ideia, né,
que na primeira ressurreição ímpios ressuscitassem. Não foi isso que eu disse. Pelo contrário, eu disse que na última trombeta, ímpios e santos ressuscitam para a ressurreição do juízo final. Foi isso que eu afirmei. Agora, pegando o gancho dele, na interpretação dele literal tem um problema que eu já destaquei na minha primeira pergunta, eu vou ratificar agora. Porque Apocalipse 1,7 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, em todo olho verá, mesmo aqueles que os transpassaram. Isso dá a ideia daqueles que mataram Yeshua, compreende? E na minha visão, como vai existir apenas a ressurreição do último dia, onde ímpios e santos ressuscitam, eu já provei isso na primeira pergunta, com texto fundamentado, ele trouxe uma resposta não fundamentada, e isso me deixou triste porque ele usou isso no início do debate como se fosse uma regra, né? Trazer fundamento bíblico. Ele simplesmente jogou uma ideia avulsa de que Yeshua usou uma expressão comum na época, né? Sem fundamento científico, apenas jogou aí no ar. Mas vamos lá. Daniel 12, capítulo 2, Daniel 12, verso 2, diz que naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação sobre a terra, multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão. Os que tiveram feito bem para a vida, os que tiveram feito mal para a condenação. Daniel 12, capítulo 2. Esse período não é após os 1000 anos, literais, onde ímpios ressuscita, na visão do Rock. E Daniel 12, 2 deixa claro que ímpios e santos ressuscitarão naquele tempo. Que tempo é esse? É o tempo do fim do rei do norte, período de angústia qual nunca houve, grande tribulação, onde Yeshua vem, tá ok? E isso ratifica o que eu falei em relação aos nivitas, que também se levantarão no dia do juízo e condenarão a geração presente. Não satisfeito com isso, eu relaciono também João 5, 28, 29, onde diz que não me admirareis disso, porque vem a hora que todos que estão no sepulcro ressuscitarão, estiverem feito bem para a vida, estiverem feito mal para a condenação. Aí, se eu dar corda para a interpretação do Rock dos 1000 anos, como que na volta de Yeshua, naquele tempo de angústia, no tempo do fim, no tempo que Miguel se levanta, como que ímpios e santos ressuscitam? Os que tiverem feito bem para a vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo, se você coloca uma lacuna de 1000 anos entre os dois, onde santos ressuscitam na primeira e ímpios na segunda. Já é uma outra pergunta. Esquece os ninivitas. Agora eu estou falando de Daniel 12, 2, e estou falando de João 5, 28, 29 e Apocalipse 1, 7. Dentre a sua interpretação da primeira ressurreição. Responde para mim, amado. Bom, como sempre, quando o Luiz vai considerar a doutrina adventista, ele é atabalhoado, certo? Na doutrina adventista, com base no que o texto bíblico diz, nós acreditamos naquilo que nós designamos como ressurreição especial e nós temos ampla evidência bíblica disso. Vamos analisar um texto interessante que está ali em Mateus. Mateus, no capítulo 26, versículo 64. Quando Jesus estava perante o Sinédrio, então o sumo sacerdote o interpelou e disse-lhe, verso 63, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus dá uma resposta interessante. Tu o disseste, confirmando. Digo-vos, porém, eis a parte interessante, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo de sobre as nuvens do céu. Esse sumo sacerdote morreu, mas Jesus diz que ele vai vê-lo. Esse sumo sacerdote vai ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Para isso acontecer, esse homem terá que ressuscitar por ocasião da volta de Cristo. Certo? Lembrando que aquela ressurreição, a primeira de Apocalipse 20, verso 4, o próprio Luiz linka ela com a 7ª trombeta. Nisso ele está certo, nisso eu concordo com ele. Lembrando também que, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, está dito claramente que quando a trombeta, essa dita trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E isso se coaduna com o que Apocalipse diz. No verso 5, os outros mortos, quais são os outros mortos? Aqueles que não são justos. Só vão ressurgir 1000 anos depois. Voltando para Daniel 12, verso 2, fala da mesma ressurreição que está subjacente ao texto de Mateus 26.
64 e Apocalipse 1, verso 7, quando ali está dizendo que até aqueles que traspassaram Jesus vão se lamentar quando ele vier nas nuvens do céu. E são essas pessoas que, juntamente com esse sumo sacerdote, salvo engano, o meu é Herodes não, é Caifás, eles vão testemunhar a volta de Jesus em glória. Essas pessoas terão que ressurgir para isso acontecer, numa ressurreição especial, voltada para esse tipo de pessoas. Então, Mateus 26, 64 tem uma ligação direta com Apocalipse 1, 7. E isso não prova que na ressurreição da sétima trombeta, ímpios e justos ressuscitam juntos. Como eu já disse no início deste meu áudio, quando eu estava fazendo a fundamentação da resposta a esta pergunta. Bom, Luiz, considerando que tu não respondeste a minha pergunta anterior, onde eu quis saber se deveríamos ou não estabelecer uma relação entre Apocalipse 20, verso 4 e Apocalipse 13, do verso 14 a 17, e perguntei com base nessa fundamentação quem seria a segunda besta, e tu nada disseste, eu vou reiterar essa minha pergunta de uma outra maneira, reformulando numa outra pergunta, já vai ser uma outra pergunta, ainda fazendo a conexão entre esses dois textos que eu mencionei, Apocalipse 20, verso 4 e Apocalipse 13, versos 14 a 17, e por que, fundamentando a minha pergunta, por que nós devemos fazer essa conexão? Em Apocalipse 20, verso 4, é dito que são vistos tronos e sobre esses tronos assentaram-se pessoas a quem foi dado o poder de julgar, certo? E essas pessoas que têm essa autoridade, elas não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Então essas pessoas enfrentaram a besta, enfrentaram a imagem da besta, enfrentaram o sinal da besta. E o Apocalipse 13, versos 14 a 17, nos informa que quem apresenta a imagem da besta é a segunda besta, quem impõe o sinal da besta também é a segunda besta. Aí, diante disso, eu faço uma pergunta. Agora vem a pergunta, Luiz. Existe relação entre imagem da besta e a segunda besta? Que relação é essa? Elas são a mesma? Se elas são a mesma coisa, texto bíblico, por favor. Mas se elas não são a mesma coisa, se a imagem da besta não é a própria segunda besta, no que consiste a imagem da besta e o que seria a segunda besta? Beleza? Deu para entender? Essa é a minha pergunta. Shalom, nobre rock. Esse é um tema que nós não podemos ser besta, né? Esse tema da besta. Mas eu creio que eu já respondi a sua pergunta e vou tentar ratificar a minha resposta também. Nós devemos considerar que a sua pergunta relacionada ao Apocalipse, ela está dentro de um contexto relacionado a Daniel como um todo, que é o animal terrível. Então ele já é um sistema como um todo. E eu mencionei que existe um sistema perseguidor, político e religioso, tal qual a segunda besta, ela sim tem influência, mas se enquadraria dentro de um sistema completo de Daniel 7, 25, compreende? Que é o animal terrível e espantoso, não há como negar nisso, compreende? Então é um sistema, e dentro desse sistema haveria um sistema religioso ao qual ele faria com que as pessoas, de forma talvez anestesiada ou por uma devoção irracional, até o ponto de se racionalizar com a adoração, viessem, né, a prestar homenagem à primeira besta. Então é uma situação ligada ao estado religioso, entende? E um estado político. É nesse sentido. Agora, toda pessoa, lembrando que o galardão, ele é proporcional às obras. Então, toda pessoa que enfrentou, independente da era, o sistema político e religioso, tá ok? De uma forma a receber uma patente tão alta, a ser possível julgar, se assentar em tronos, a própria palavra diz que nós vamos julgar os anjos quanto mais as coisas dessa vida. Então o Eterno seleciona pessoas para fazer o julgamento, entende? Dos anjos, dos ímpios, etc. Eu posso destacar que a segunda besta é um titular para uma ideia de um sistema religioso, compreende?
e eu posso colocar até falsa religião. Eu não posso escolher uma para datar, porque tirando a religião bíblica que Yeshua viveu, todas são religião. Concordo com relacionar, porém, contudo, entretanto, todavia, toda religião que não se enquadra aos preceitos éticos e morais da Torá é uma falsa religião. A falsa religião, unida com o Estado, entende? Fará com que as pessoas sigam um poder civil, tá ok? Negligenciando os princípios éticos e morais da lei do Criador. E é por isso que Paulo chama esse momento de apostasia. Apostasia, tá ok? Shalom, shalom. Bom, irmãos, tendo em vista que o nobre Roque entrou em contradição, né, e ainda falou que seria Caifás a ressuscitar, enquanto Daniel fala de multidões, em capítulo 12, verso 2, que ressuscitariam uns para a vida e outros para a condenação, trazendo à luz que ímpios sim ressuscitarão no ressoar da última trombeta, ou seja, na vinda de Yeshua. Eu vou destacar esse evento com clareza aqui, para terminar logo com esse problema, que para mim é irrefutável, da interpretação literal. Porque Paulo fala, lembrando das palavras do Senhor a Yeshua: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, não é isso? Paulo, lá em 1 Coríntios 15, fala o seguinte: convém que ele reine até que todos os seus inimigos estejam por debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele conclui isso no verso 26 de 1 Coríntios 15. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe sujeitou, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará ao Pai, que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo está falando isso do ressoar da última trombeta e o tempo do fim, onde Cristo entrega o reino da igreja ao Pai e sujeita ao Pai. O Pai pega o seu poder, passa a reinar, como está lá em Apocalipse 11, terminando o reino de Yeshua sozinho aqui nessa terra, nesse sentido, como representante sacerdote, e aí mostrando que a reconciliação como um todo foi aceita e o galardão será entregue. E Paulo fala o seguinte aqui, ó, quando ele fala sobre o fim da morte, lá em 1 Coríntios 15, compreende? Lá no 53, 1 Coríntios 15. Porque é necessário que este corpo corrupto se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se reviste de imortalidade. E quando este corpo corrupto se revestir de imortalidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, o corpo corrupto se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, se cumpre a profecia da última trombeta, compreende? Em que o último inimigo de Cristo será destruído no arrebatamento, na transformação do corpo. Tá ok? Aí, pergunta para o nobre Roque: como Paulo associa, entende? As palavras do Eterno, onde Cristo se levanta, até o último inimigo estar posto debaixo de seus pés, Paulo associa isso ao ressoar da última trombeta e cumprimento da profecia. Como pode Paulo fazer isso na sétima trombeta se os 1000 anos não se cumpriram? Bom, como sempre, Luiz, ele confunde tudo na Bíblia. Quero lembrar a todos que, em se tratando de trombeta, da parte do apóstolo Paulo, nós só temos 2 textos tratando da sétima trombeta. 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, né? Então, são esses 2 textos sobre trombeta que a gente faz conexão com a sétima trombeta, e isso está certo. Mas nesses 2 textos aí não se fala de ressurreição de ímpio, e isso quebra o argumento de Luiz na pergunta. Deu para entender? É muito simples, é muito fácil de ver que Luiz se confunde. Em relação à questão do inimigo os inimigos estarem por debaixo dos pés de Cristo, nos escabelos do pé dele, o apóstolo Paulo, naquele texto, não está dizendo exatamente quando aquilo vai acontecer. É preciso a gente reunir os textos para entender quando isso acontece. E sabendo que nesse texto, que é o texto de Coríntios, onde se fala da questão do escabelo dos pés e do último inimigo a ser destruído, que é a morte, quando nós fazemos conexão disso com Apocalipse 20, nós sabemos que a destruição de tudo acontece no Lago de Fogo, e o Lago de Fogo acontece após os 1000 anos, e não durante e nem antes.
Aqui também a pergunta de Luiz se revela sem fundamento e o seu objetivo, ou seja, o objetivo da pergunta, se torna nulo. Deu para entender também? Muito bem. Agora vamos para as considerações finais. Bom, neste debate ficou evidente que Luiz foi massacrado e destroçado. Começa assim, ele mesmo se destrói. A apresentação dele inicial em áudio nem trata do assunto, faz comentários sobre o assunto, mas não expõe a exata ideia dele sobre o assunto, sobre os 1000 anos, né? Quando eu apresentei as minhas colocações, mostrando como eu vejo o assunto, aí veio a oportunidade do Luiz considerar essa minha sinopse, e ao fazer isso já iniciou com mentiras e com inferências sobre o animal terrível e espantoso de Daniel 7, que ele prosseguiu ao longo deste debate, confundindo esse animal terrível e espantoso com a besta de Apocalipse 13, com o dragão, confundindo besta e dragão, a primeira besta e o dragão. E eu lembrei ao Luiz, posteriormente, que no livro de Daniel você não tem nenhuma menção a dragão no dito texto do mencionado livro. E, posteriormente, Luiz, ele só insistiu na mesma argumentação, ignorando um fato. Todo o tempo ele ignorou um fato ao longo deste debate. Que fica claro a conexão que existe entre Apocalipse 20, verso 4 e Apocalipse 13, Apocalipse 13, versos 14 a 17. Os que vão se assentar em tronos, eles enfrentam a imagem da besta e o sinal da besta, que é uma ação da segunda besta. Luiz não conseguiu dizer quem era a segunda besta, quem é a segunda besta, muito menos a sua imagem, ignorando as minhas perguntas, sem responder nunca nenhuma. Uma outra coisa que Luiz confunde é a questão da sétima trombeta. Todos os textos relacionados com a sétima trombeta nunca afirmam que ímpios vão ressuscitar na ocasião da sétima trombeta. Luiz faz uma inferência vaga, desprovida de base textual, numa elucubração que é um malabarismo exegético para fazer uma afirmativa de que a ressurreição da sétima trombeta, ímpios e justos ressuscitam naquela mesma ocasião, e não é isso que acontece. Não é nada disso. Portanto, neste debate ficou evidente que Luiz não conhece o assunto que ele quer discutir. O que ele tem de visão dos textos é uma distorção absurda e ele ignora, como eu venho falando, ele ignora os elementos textuais e a própria narrativa dos textos que estão aí conectados, seja o texto base, Apocalipse 20, seja os demais textos na sua exata expressão em conexão que eles têm com Apocalipse 20, seja uma conexão direta ou indireta. Beleza? Bom, nessas considerações finais aqui que eu tenho a dizer, muito obrigado pela oportunidade do debate. Lembrando que eu sempre me permiti ficar no campo das ideias, né? Debater a ideia e não o debatedor, colocando apelido disso e daquilo. Eu realmente prefiro ficar no campo das ideias e gostaria de agradecer aí ao moderador Paulo, que teve paciência e sabedoria para estar mediando aí esse debate. E a minha consideração é a seguinte, eu fiz uma última pergunta, né, que foi antes da consideração, combinado, e ela foi composta por duas fases, mas a pergunta era a mesma relacionada à sétima trombeta e a finalidade de Paulo explicar de forma clara que o último inimigo a ser destruído seria a morte. Naquele momento se cumpre a palavra. São essas expressões que Paulo utiliza. E linkei ao que o Eterno diz a Yeshua, que se assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, onde ela é destruída? Ela é destruída no ressoar da sétima trombeta. Assim como o joio e o trigo são separados no tempo do fim, são arrebatados pelos anjos, os justos, né? Que no caso representa o trigo guardado no celeiro, e o joio é queimado. Esse que o joio é queimado, o que acontece ali? É o próprio lago de fogo. É por isso que há uma repetição no Apocalipse 20, onde está o juízo do trono branco, que é o mesmo juízo, não existem vários juízos no Apocalipse, é o mesmo juízo, juízo final, compreende? E nesse juízo final, os livros se abrem.
é uma única ressurreição. Por isso que está linkando a Daniel 12:2, onde multidões ressuscitam. Os tiverem feito bem para a vida, os tiverem feito mal para a morte. Onde João 5:28-29 afirma que vem a hora que todos que estão no sepulcro ressuscitarão, os tiverem feito bem para a vida, os tiverem feito mal para a condenação. Compreende? Então isso tudo está no ressoador de uma trombeta, porque ali o último inimigo é destruído, que o último inimigo é a morte, onde não só a Raça-Tã, mas a morte é lançada no lago de fogo. E uma coisa interessante que o Nobre Rock afirmou, que isso acontece no Apocalipse 20, no Lago de Fogo. Eu não discordo disso, só que a minha visão está alinhada com a sétima trombeta, onde realmente ali o Lago de Fogo vai todos aqueles ao qual Yeshua chama de malditos por ter, em Mateus 7:21, por ter praticado iniquidade. Ele não os conhece, afastai-vos de mim, malditos, todos aqueles que praticam iniquidade. Então, nesse momento, todos os ímpios são destruídos, como fala também Malaquias 4, para nós nasce só da justiça, mas para os ímpios são destruídos, né, por decorrer da vinda de Yeshua. Agora, o problema é que o meu questionamento arrocha a teoria do Nobre Rock, literal do milênio, mas a resposta dele, compreende, sobre a minha pergunta, não considera que a minha pergunta está arrochando a teoria dele e ele dá uma explicação literal, para um apocalipse literal, isolando ali a destruição da morte para o lago de fogo, que é evidentemente, claro, anunciada na sétima trombeta.